abrir a palavra do Senhor. Faltando gente, né? Faltando gente. Cadê o povo, irmãos? Para o culto. Parece que alguns que moram por aqui piorou, mas mudou mais perto aqui, parece que sumiu da igreja, uma impressão minha, né? Interessante isso. Bom, vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. Glória a Deus. O negócio apagou aqui, será que é? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisias e invejas, e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, ou benigno, né, na tradução de vocês aí, chegando-vos para Ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Uma palavra muito boa para nós refletirmos aqui nessa noite, pensarmos, né, essas instruções aqui do apóstolo Pedro. Essa carta do apóstolo Pedro, irmãos, existem muitas dúvidas de onde ela teria sido escrita. A data também diverge bastante, né? E onde talvez ela tenha sido escrita. Existe um texto nessa mesma carta, no capítulo 5, versículo 13. Vamos projetar aqui, fazendo favor, para a gente dar uma olhada e pensar um pouco sobre de onde teria partido o remetente desta carta. No capítulo 5, versículo 13, olha como diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu filho Marcos. Uma coisa que nós aprendemos aí é que o João Marcos estaria junto com ele, com o apóstolo Pedro, no momento dessa carta estar sendo redigida, escrita. Agora, quando nós olhamos para esse termo Babilônia, aqui complica um pouco. Existem muitas conjecturas, né, de que lugar seria esse. Alguns historiadores denominam ou enfatizam que poderia ser um lugar na antiga Babilônia mesmo, né, próximo ao rio Eufrates. Mas há uma forte tendência da tradição de que essa palavra Babilônia estaria se referindo à cidade de Roma, fundamentado naquele texto de Apocalipse 18, né, quando se fala da Babilônia lá, a queda da Babilônia, que nós interpretamos, a teologia tradicional interpreta como a cidade de Roma. Mas também há uma dúvida se Pedro realmente tenha ido para Roma alguma vez. Talvez pode ser que sim, né? A tradição diz que ele teria passado seus últimos dias lá na cidade de Roma e que teria partido de lá essa carta, mas provavelmente não. Algum lugar ali mesmo, próximo à Mesopotâmia, antiga Babilônia, né? Inclusive, há relatos, né, de ter havido uma igreja cristã próximo ao rio Eufrates ali, que teria sido destruída por volta do ano 40 depois de Cristo, que talvez seria esse local
certo local onde o apóstolo Pedro teria escrito. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o conteúdo dessa carta. O que essa carta do apóstolo Pedro, assim como a segunda carta, também tem para nos ensinar? Muitas coisas, né? Muitas lições aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Era comum também, né, eles, no mundo antigo, eles darem nomenclaturas, metáforas. Para alguns lugares eles trocavam os nomes. Por exemplo, em Apocalipse 11, versículo 8, a cidade de Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito, por causa do momento espiritual que ela vai vivenciar nos últimos dias. Então, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito. Em Gálatas 4, 25, por exemplo, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, a cidade de cima e a cidade de baixo, são utilizadas metáforas pelo apóstolo Paulo, chamando de Agar e de Sara, né, dando uma alusão à cidade celestial e à cidade terrena. Então isso é muito comum, né? Mas, irmãos, vamos dar uma olhada no texto que nós acabamos de ler aqui, para a gente prestar atenção em algumas bases que o apóstolo Pedro vem nos ensinando, principalmente relacionado com questões de santidade, que já é algo muito difícil hoje, né? Falar sobre esse assunto e sobretudo, praticar esse assunto chamado santidade. Então nós percebemos aqui que ele diz despojando-nos, no capítulo 2, ou abandonando toda a malícia, né? É uma frase aqui muito emblemática: abandonar, despojar de toda malícia e engano, hipocrisias. O apóstolo Pedro, ele está admoestando a igreja que ela deveria, a igreja que ele está escrevendo, os seus supostos leitores, é uma região muito abrangente. A gente encontra no capítulo 1, e o versículo 1 diz assim, ó: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, uma grande região que o apóstolo Pedro está enviando essa carta para ser atingida, e essa carta também é para nós aqui hoje. E os irmãos percebam no versículo 2 do capítulo 1, que é citada aqui as três pessoas da Trindade, da Santa Trindade, as três pessoas, né? Ele vai falar primeiro de Deus, os eleitos, segundo a presciência, aquilo que Deus sabe antecipadamente. Depois ele diz a santificação do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, e depois ele ainda fala de obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade sendo mencionadas. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos, é que o apóstolo Pedro, ele está tratando sobre algumas coisas que estavam atingindo aquela igreja, a igreja daquela região, ou a igreja do mundo antigo, a igreja primitiva, e que também nos atinge hoje. Por exemplo, toda a malícia. O que significa isso? É alguma coisa que ele está falando. O que é malícia? É algo de sentimento, algo interno, que nós precisamos combater constantemente. Ele fala também de hipocrisia, que é aquilo que aparenta, no contexto que ele está falando aqui, são pessoas que aparentam uma certa santidade, né, uma suposta santidade, mas que na verdade essa santidade não existe, é apenas algo de aparência superficial, que pode vir através de algumas atitudes, pode vir através até de vestuários, né, da maneira com que nós nos vestimos, mas que quando não é real, que é apenas de aparência, isso pode prejudicar muito, não só outras pessoas, mas também nós próprios.
a pessoa que aparenta esse tipo de santidade, né? Que é superficial. Então ele diz no capítulo 2, e quando ele cita também no versículo 1, a maledicência, no contexto aqui, a ideia que ele está dizendo é o seguinte: há uma interpretação muito equivocada do que é maledicência. Maledicência é falar mal dos outros? Sim ou não? Hã? Oi? Isso aqui é muito relativo, pelo seguinte: quando você está falando de alguém, e você está tratando um assunto que é verdadeiro, ou que você está trazendo algum parecer, alguma coisa sobre um assunto que é uma realidade, não é necessariamente uma maledicência. A maledicência, ela se caracteriza, até a própria palavra no termo grego aqui, é quando nós falamos de alguém, e o que nós estamos falando de alguém, de outrem, prejudica extremamente aquela pessoa. Esse é o tipo de maledicência que o apóstolo Pedro está coibindo. E quando nós percebermos que isso está acontecendo, nós devemos rapidamente, de modo muito rápido, combater. Quando você estiver conversando com alguém e você perceber que o tipo de conversa não é apenas um diálogo, apenas alguma informação que está sendo passada, que é uma palavra de maldade, como a gente vê na mídia hoje, por exemplo, a mídia progressista, que eles não trazem informações, por exemplo, sobre o governo, sobre o presidente, até sobre o governo americano. Não são informações que eles trazem, mas é uma maledicência, são palavras de maldade. Você percebe que é tendencioso, tem alguma coisa que transcende a notícia. Isso é muito perceptível hoje, Hoje está tendo um debate aí sobre a vacina chinesa. Não sei se os irmãos chegaram a acompanhar. Foi interrompido os testes pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque morreu uma pessoa, e eles estão dizendo que não é por isso, que é um suicídio, mas a Anvisa, como órgão regulador, ela tem a obrigação mesmo de interromper o teste, até que se prove que aquela pessoa não veio a óbito por causa de efeito colateral da vacina. Os irmãos não têm ideia do que está sendo falado na mídia, porque você percebe que eles são maldosos. Então, quando você perceber um comentário maldoso, que é maldoso a respeito de alguém, que você percebe que vai além daquilo que está sendo noticiado, nós como cristãos, nós temos que combater, porque senão nós vamos prejudicar a outra pessoa e vai trazer problema para a nossa vida espiritual também, porque Deus, Ele não suporta esse tipo de coisa, e é isso que o apóstolo Pedro está combatendo aqui com muita veemência. Vamos dar uma olhada num outro texto, que está em Efésios 4, 22. Diz assim, Efésios 4, 22, observe essa palavra comigo. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o que é o engano? É aquilo que é mentiroso, é algo que que é falado ou feito para ludibriar a outra pessoa, alguém que não procede. Isso está sendo plantado na mídia hoje como uma avalanche. Infelizmente, isso também já campeia a igreja, Nós percebemos isso daí. Fofocas, que às vezes a gente percebe que existe bastante, sobretudo numa cidade como nós vivemos, que é uma cidade pequena, uma cidade pequena, as notícias correm assim igual rastilho de pólvora, e quando chegar lá na esquina, a notícia que sai aqui, ela já está diferente. Quando chegar lá na outra esquina, mais diferente ainda. Quando chegar lá no final da cidade, então, aquilo que era amarelo passou a ser verde. Então nós temos que ter muito cuidado, No versículo 2, voltando para 1 Pedro, nós percebemos uma coisa aqui, Olha o conselho do apóstolo Pedro: como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, sincero, sem máscara,
aquilo que vem da palavra, mas não maquiado, a fim de que assim possais crescer. Olha aqui, irmãos, uma coisa que é para a gente refletir aqui. Você já viu uma criancinha, como quando ela está com fome? Como ela está vorazmente desejando leite? Ela chora, né? Olha o que o apóstolo Pedro, qual é o sentimento que ele nos orienta a ter quando nós estivermos desejando a palavra de Deus. Uma das coisas que está acontecendo muito hoje, que é um sinal da apostasia, é a banalização e o desprezo que a igreja contemporânea tem pelas escrituras, né? Já se fala até em mudar, atualizar as escrituras, né? Porque as pessoas não têm mais o desejo voraz pelas escrituras. Antigamente, irmãos, um tempo atrás, não muito tempo atrás não, um culto como esse de hoje, culto de ensino, culto de doutrina, as pessoas não viam a hora de chegar à noite, para eles irem à igreja. Havia um desejo latente, né? Como uma criança que tem fome, que ela deseja o leite, como o salmista diz no Salmo 42, assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, né? A minha alma tem sede de ti. Por quê? Porque nós precisamos da palavra de Deus, assim como nós necessitamos do alimento físico para sobreviver. Não há possibilidade de um cristão sobreviver sem as escrituras, sem a palavra de Deus, porque é alimento. E está dizendo o seguinte, para que nós possamos crescer, avançar, porque o que Pedro está falando para nós é uma questão de sobrevivência, você desejar a palavra de Deus para sobrevivência, apetite pela palavra de Deus que não está tendo mais hoje. Dificilmente se acha uma pessoa hoje, né, que deseja o estudo das escrituras, aprender a palavra de Deus, estar se voltando para o ensino da palavra de Deus. Olha, hoje é um culto de ensino. Cadê as pessoas aqui na igreja? Alguns que até moram aqui perto, próximo, mas não vêm, porque não há mais o desejo, não há mais o coração voltado para aprender, para receber instrução que vem de Deus, para ser fortalecido, os nutrientes que estão na palavra de Deus, fortalecer a nossa vida espiritual, nos trazer instruções claras, para quando eu for tomar decisão. Não é vir aqui, irmãos, na igreja, não é isso. Quando nós estamos aqui, eu sei que os irmãos tiveram um dia cansativo, não é fácil, né? Os afazeres, a pressão do dia a dia, mas aqui deve ser um momento de refrigério. Quando nós estamos aqui na casa de Deus, esquecer tudo que passou no dia e estar focado. Agora é um momento que Deus vai falar comigo, vai me instruir, eu vou me fortalecer, e tudo aquilo que veio de negativo no dia vai ser dissipado agora, porque a palavra de Deus, ela é bálsamo. É isso, irmãos. Como a criança quer se alimentar, né? Crescer para quê? Para que nós crescemos? Para que uma criança cresce? Vocês já viram aquelas crianças que ficam raquíticas? Morre de fome. Nos países onde a fome predomina, de vez em quando as instituições, eles colocam na TV, né? As crianças raquíticas, as crianças aparecendo assim, os ossos, as crianças totalmente debilitadas, morrendo de fome. E para que as crianças querem, para que as instituições se mobilizam para dar nutrientes, dar alimentação para aquela criança crescer saudável, erradicar a fome? É isso que nós precisamos crescer para que a nossa salvação seja trabalhada, porque a Bíblia dá conselho que a nossa salvação deve ser trabalhada. Significa que nós não recebemos ela e estamos com ela garantida, porque precisamos trabalhar a salvação. As últimas palavras que o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 2, quando ele diz assim, que para que possais crescer, ele está trazendo uma ideia. Vamos dar uma olhada no capítulo 1, do 5 ao 13, está ligado aqui, tem um paralelo aqui, né? Capítulo 1, do 5 ao 13, diz assim, ó: que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para o quê? Salvação, que já está pronta para ser revelada no último tempo.
na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e em honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, a mais, em quem embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, salvação sobre a qual inquiriram os profetas e buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós, buscando o tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, está falando dos profetas do Antigo Testamento, indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguia. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, ministravam eles estas coisas que agora vos são anunciadas, por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Portanto, cingidos os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos será trazida na revelação de Cristo, Jesus Cristo. Perceberam, irmãos, por que é que nós precisamos desejar o ensino da palavra de Deus, a Escritura? Você sabia que a pessoa que tem a maior capacidade de assimilar palavras no ensino como esse aqui, ele só assimila 40 palavras por minuto? Agora eu pergunto para vocês, quando se dispara muitas vezes uma palavra, né, sem utilizar a mente para ensinar, você acha que as pessoas vão aprender? Claro que não. Então por isso nós estamos falando aqui compassadamente, falando para os irmãos, expondo as Escrituras, para que essa palavra não fique apenas na mente, que ela desça ao coração, e ao descer ao coração ela produz frutos, que a nossa esperança sobre a volta de Jesus seja potencializada, que nós cada dia possamos desejar mais. Eu vou à igreja hoje, não apenas para cumprir um compromisso religioso obrigatório, picar um cartão. Eu vou na igreja hoje, porque Deus tem uma palavra para o meu coração nessa noite. O dia foi cansativo, eu estou extenuado, mas quando eu chegar na igreja, o refrigério, o bálsamo de Deus vai me alcançar, e eu vou ouvir a palavra de Deus, vou sair renovado, estimulado novamente, para amanhã enfrentar um outro dia, e o próximo culto, Deus terá uma palavra diferente para mim. E por isso, como uma criança que deseja o leite quando está com fome, eu desejo ouvir, eu anelo ouvir pela palavra de Deus. Versículo 3, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3: se é que já provastes que o Senhor é benigno, benévolo, né, diz nessa tradução aqui. O que ele está se dizendo a isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, ele está nos trazendo um lembrete sobre o que nós já experimentamos a respeito de Cristo. O que vocês que estão aqui nessa noite já experimentaram a respeito de Jesus? Vocês acham que ele é benigno? Vocês têm convicção de que Jesus Cristo se revela através da sua palavra e nos instrui, e que verdadeiramente ele vai voltar? Vamos ler um texto, Salmo 34, verso 8, está em paralelo com esse versículo 3 aqui. Salmo 34, verso 8, olha como diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, confia. Está em paralelo com o versículo 3 de 1 Pedro 2, porque ele diz assim: se é que já provastes que o Senhor é benigno, é bom. Então, irmãos, eu pergunto para vocês já tiveram provas? Alguma vez Deus provou para vocês que ele é bom, benigno? Ele respondeu à oração de vocês? Ele fez algum ato
Alguma ação você percebeu que foi a ação dele, como essência do caráter dele, que é o bem? A essência do caráter de Satanás é mal, né? Aquele cuja essência do caráter é mal, Satanás, enganador, diabo, acusador. Agora, Deus, Jesus, Ele é benigno, e Ele só tem coisas boas para o seu servo. Então precisa haver em nós um desejo da palavra de Deus. Eu quero, porque nós tínhamos aqueles estudos dia de quinta-feira nas casas, os irmãos se lembram, né? Eu tenho saudade daqueles estudos, porque os irmãos iam, as pessoas estavam afluindo para lá, para ouvir a palavra de Deus. Durante o período do milênio, haverá uma grande efusão de ensino da palavra, e as pessoas, elas irão para Jerusalém, para ouvir o ensino da palavra de Deus, que vai sair, vai ser redigido, né, na Nova Jerusalém, com a participação da igreja, e aplicado no templo lá pelo próprio Jesus. Então nós temos que ter esse desejo no coração, aprender essa palavra cada dia, praticá-la, né? Não é vir aqui, eu vou hoje na igreja porque tem culto. Não, temos que vir aqui, eu vou na igreja porque tem campanha, e durante o período da campanha eu posso receber minha bênção. Não é nada disso, irmãos, não é para isso a igreja é para instruir o povo. Se Deus quiser fazer alguma coisa, algum milagre, alguma cura, Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Não é para eu reunir, para marcar, Deus vai curar hoje, Deus vai dar dente de ouro, vai cair pó de ouro na igreja. Eu tenho que ter desejo de vir aprender essa palavra, porque quando eu aprender e estiver instruído, eu sei que Ele pode me curar ou pode não me curar, mas a minha salvação é prioridade na minha vida. É isso, irmãos, o segredo é esse: fazer campanha, dar brinde para o povo poder ir para a igreja, e ele recebe o brinde, e aí ele vai, e chega lá, aí ele faz uma campanha, dá envelope, coloca dinheiro lá dentro, e ele recebe. Não é nada disso, isso é equívoco. Nós estamos aqui desejando ardentemente que Deus fale conosco, que Deus nos instrua, que Deus nos mostre o caminho, para que nós possamos ser melhores cristãos, e aprimorar nossa salvação, e alcançar outros. Glória a Deus. Versículo 4: chegando-vos a Ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Pedra viva. Como é que nós chegamos a Jesus? O nosso Deus, Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. E nesse texto aqui, o apóstolo Pedro desconstrói totalmente a ideia. Isso aqui está em paralelo com Mateus 16, quando Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, tu és Petros, fragmento de pedra. Sobre esta pedra de tamanho elevado, rocha firme, sólida, edificarei a minha igreja. O próprio Pedro, utilizando aqui, nós estamos vendo o método, o princípio hermenêutico, que a Bíblia interpreta ela. Pedro está dizendo que a pedra é Jesus, não é ele. Pedro não está trazendo para ele a prerrogativa de ser a pedra, está trazendo para Jesus a pedra rejeitada pelos construtores, pelos homens, a pedra que eles não quiseram, deixaram de lado. E eu já expliquei por que isso para os irmãos, quando por ocasião da construção do templo de Salomão, os engenheiros, os artífices que Salomão contratou, cortaram as pedras, foram cortando pedra por pedra, porque o templo era construído como aquelas pirâmides lá do Egito, uma pedra sobre outra, encaixada na outra, como um quebra-cabeça. E eles acharam uma pedra que eles disseram: essa pedra é muito feia, deixa essa pedra para lá, não serve. Eles cortaram ela, mas não servia. E aí, quando chegou no momento de fazer o final, o acabamento do ângulo, que é a esquina do templo, a parte mais bonita do templo, você pode ver aquelas casas que você acha bonito, que nós achamos bonita, a esquina chama atenção, né? Olha que esquina, que casa de esquina bonita, porque o acabamento é bem feito para chamar atenção. Então, quando eles foram concluir o ângulo do templo, a esquina do templo, cortaram uma pedra, não dava certo, cortava outra, não dava certo, foram cortando pedras, e um deles lembrou: e aquela pedra que nós jogamos fora? Não, aquela não vai servir, é a única que pode servir.
Mas é tão feia aquela pedra, busca ela. Quando eles colocaram a pedra, ela encaixou certinho. Por isso que a Bíblia diz, a pedra rejeitada pelos construtores. Jesus foi rejeitada pelos homens, mas nós somos a igreja, nós cremos nele, pedra viva, Deus vivo, Deus soberano, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor desta igreja, Senhor da nossa vida, dono da nossa salvação, Ele que nos salvou. Por isso estamos aqui nesta noite, tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a reverência, a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Senhor, pedra viva, aquela que os homens rejeitaram, mas que nós abraçamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele diz assim, versículo 4, né? Chegando-vos para Ele, como para uma pedra viva, reprovada pelos homens, mas eleita por Deus preciosa. O próprio Pai, Deus, elegeu essa pedra, Cristo, a rocha sólida, a rocha ferida lá de Meribá, né, que Moisés feriu, a rocha que os hebreus achavam que, eles acreditavam que seguia eles pelo caminho, é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, que a pedra seguia eles, a pedra os seguia, é o próprio Senhor Jesus, essa pedra que solidifica, que sustenta. A igreja, irmãos, não está fundamentada sobre geleia, a igreja não está fundamentada sobre qualquer coisa, sobre a areia, a igreja está solidificada sobre a pedra viva, eleita por Deus, a pedra sólida, que não pode ser abalada, a pedra que apareceu lá no capítulo 2, do livro do profeta Daniel, que encheu toda a terra, sem auxílio de mãos, porque ela não depende dos homens, não teve auxílio de mãos, e que esmiuçou a estátua suntuosa, que representava os grandes impérios que já não existe mais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas essa pedra, o reino de Deus não vai passar nunca, porque a pedra viva, eleita por Deus, o Senhor Jesus Cristo, reinará com equidade, e o seu reino é para sempre. Você ama essa palavra, irmão? Ame mais essa palavra, ame essa palavra, viva ela, leia ela, cante sobre ela. Pela manhã, leia ela e agradeça a Deus, porque Deus está falando com você pela manhã. Acredite nessa palavra, abrace essa palavra. Os crentes antigamente dormiam com essa palavra, abraçado com a Escritura, cansados pelo dia, mas eles iriam ler sob a luz de lamparina, e quando eles não aguentavam mais, eles dormiam, mas estavam abraçados com a Escritura, porque eles acreditavam que esta palavra era a solução, era a esperança, revelação de Deus para o coração deles, e o que trazia solidificação, trazia ânimo para eles continuar trabalhando na lavoura, trabalhando nas minas de carvão, mas eles não largavam essa palavra, eles queriam mais e mais. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 8, quando ele está falando das suas últimas